Aqui, meninos, intervalos numéricos, tá? É importante que vocês entendam os intervalos, porque a gente vai precisar dele para trabalhar com funções, tá? Intervalos numéricos, eles são subconjuntos que estão representados no conjunto dos números reais. Então, aqui a gente tem a reta numérica, tá? A reta dos números reais. Lembrando que ela é representada por uma reta, onde tem o zero. Para a sua direita, todos os números positivos e para a sua esquerda, todos os números negativos, tá? Qualquer distância que você tiver entre dois pontos vai ser representado, vai ser chamado de intervalo numérico, tudo bem? Representação dos intervalos numéricos, tá? Então, aqui a gente tem que uma reta, né? Ele representou uma reta numérica para nós, tá? E aí ele vem por descrição, que x pertence a R, tal que menos 1 é menor ou igual do que x e menor ou igual do que 2, tá? Então, o que isso quer dizer? Que o seu número está entre menos 1 e 2. Ele falou qual é o seu número? Pode ser qualquer valor aqui dentro, contanto que esteja entre o número menos 1 e o número 2. Tá? Uma anotação utilizada em matemática é o uso dos colchetes. Então, ele vai estar fechado. O colchete, ele vai estar fechado em menos 1 e fechado em quem? Em 2, certo? Quando a gente representa por bolinhas, a gente representa no final da reta, usando o ponto fechado ou aberto de acordo com o tipo de intervalo, tá? Então, aqui, as notações podem ser representadas com colchete, vírgula, AB fechado, para o intervalo fechado, ou, vou até chegar o celular um pouquinho aqui mais perto para vocês visualizarem, tá? Esse aqui, ó, ou colchete invertido, AB invertido de novo para intervalo fechado, tudo bem? Pode ser usado os colchetes e pode ser usado também quem? Deixa eu ver se fica melhor. E pode ser usado também quem? Os parênteses, tudo bem? Eu acho que aqui ficou melhor para nós. Então, vamos continuando. Tipos de intervalo numérico. Quando o intervalo ele é fechado, então ele tem a reta numérica, certo? Ele vai ser fechado quando o seu número que você estiver representado, ele pode ser, o seu x pode estar entre, ó, x pertence aos números reais, toda vez vai ser esse aqui, tá, gente? X pertence aos números reais, tal que menos 2 é menor do que x e menor do que 1. Então, o seu número, ele está entre menos 2 e 1. Então, a notação que a gente fez matematicamente é colchete aberto, né? Colchete lá, menos 2 e 1, e o colchetezinho de novo. Quando eu for representar um intervalo fechado, eu vou ter que representar bolinha pintadinha. Tudo bem? Vocês vão ver a diferença lá no próximo slide. A minha bolinha, ela vai estar pintadinha, tá? Quando eu vou representar um intervalo fechado, a minha bolinha vai estar aberta, tá? O que isso significa ou quer dizer? Que o seu número não pode ser menos 2 e não pode ser 1, tá? Então, o seu número real, o seu número que pertence ao conjunto dos números reais, pode ser qualquer número que esteja entre menos 2, contanto que seja menor do que menos 2 e menor do que menos 1. Tudo bem? E aqui, ó, a gente usa a notação, ó, o colchete invertido, menos 2, porque não pode ser quem? O menos 2. E o colchete também invertido, porque não pode ser quem? O 1. Tudo bem? Então, bolinha sem pintar, intervalo aberto, e bolinha pintada, intervalo fechado. Tudo bem? Isso é necessário vocês saberem, beleza? Intervalo semiaberto à esquerda. Ó, poderia ser à esquerda, quanto poderia ser à direita. O que quer dizer? Que existe um número que pertence ao conjunto dos números reais, tal que ele não pode ser quem? Menos 2. E tem que ser menor do que menos 2. E tem que ser menor ou igual do que quem? Do que 1. Então, peraí. Pode ser o menos 2? Não. Porém, pode ser o menos 1? Pode. O 1, desculpa, pode, tá? Então, aqui vem a notação. Ó, o colchete invertido,
menos 2, por quê? Porque o meu menos 2 não pode, e o 1 com o colchete normal. Então, aqui a gente representa, ó, bolinha aberta, porque não pode ser o menos 2, e bolinha fechada, porque pode ser o 1. Tudo bem? Se fosse ao contrário, tá? Se o meu intervalo tivesse invertido, a minha bolinha estaria pintadinha no menos 2 e aberta no 1, que é o que a gente vai ver agora, tá? Intervalo semiaberta à direita. Então, lá, por descrição, existe um número x que pertence aos números reais, tal que ele pode ser o menos 2, contanto que seja menor. Ó, o meu x pode ser o menos 2, contanto que ele seja o quê? Menor do que 1. Pode ser 0,999999999, mas nunca vai chegar em quem? No 1. Então, ele vai estar fechado em menos 2 e ele vai estar aberto em quem? Em 1. Tudo bem? Olha a anotação, tá? Então, aqui, ó, na reta, a minha bolinha vai estar fechada no menos 2, porque pode ser o menos 2, e a minha bolinha vai estar aberta no 1, porque não pode ser quem? O meu 1, certo? Então, tá. Aqui agora, a gente tem a localização dos pontos nos eixos das ordenadas. Então, vamos ver. Isso aqui a gente já trabalhou no 7º, no 8º, tá? Então, tá bem tranquilo, tá? Representamos um par ordenado em um plano cartesiano. Este plano é formado por duas retas x e y perpendiculares. O que são retas perpendiculares? São retas que se cruzam e formam ângulos de 90 graus, tá? 4 ângulos de 90 graus. A reta horizontal é o eixo das abscissas, é o eixo x. E a reta vertical é o eixo das ordenadas, que é o eixo y. O ponto comum dessas duas retas é denominado origem, que corresponde ao par ordenado 0, 0. Tudo bem até aqui? Então, vamos lá. Ó, então, nós temos um plano cartesiano representado, tá? Eu não sei se tá dando para vocês verem aqui direitinho. Ver se eu viro aqui um pouquinho. Aqui, que fica melhor. Então, aqui, esse eixo y vai ser quem? O eixo das ordenadas. E esse eixo x vai ser quem? O eixo das abscissas. Tudo bem aqui? E o encontro delas é quem? É o nosso ponto de origem, tá? Como foi falado para vocês, são perpendiculares entre si, formam ângulos de quanto? De 90 graus entre essas duas retas, tudo bem? Diante disso, como que a gente faz para localizar um ponto no plano cartesiano? Para localizar um ponto no plano cartesiano, utilizamos a seguinte regra prática. Primeiro par ordenado que você deve ser localizado é no eixo das abscissas. É no eixo das abscissas. E o segundo número do par ordenado deve ser localizado no eixo das ordenadas, tá? No encontro das perpendiculares ao eixo x e y, esse ponto, determinamos o ponto procurado. É como se nós estivéssemos jogando batalha naval, tá? Então, a gente tem um exemplo aqui, ó. Vou chegar um pouquinho mais perto, porque eu acho que esse 4 não tá dando para ver. Localize o ponto 4, 3. Então, eu tenho aqui, ó. Primeira coisa que eu tenho que fazer é olhar o eixo das abscissas, que é o eixo x. Então, o meu primeiro ponto é quem? 4. Então, eu vou vir aqui no meu eixo 4 e vou traçar uma reta paralela ao meu eixo y. Se eu estou trabalhando com o eixo x, eu trabalho paralela ao eixo y. Se eu estou trabalhando com o meu eixo y, eu traço uma reta paralela ao meu eixo x, tá? Então, vamos lá. No meu ponto 4, eu tracei uma reta. Marco aqui, deixo ela aqui. No meu eixo y, que é o ponto das ordenadas, eu vou vir aqui e vou traçar outra reta. Ó, o ponto de encontro deles é o ponto procurado, 4 e 3. Tudo bem? Então, vamos lá. Ó, aqui a gente consegue visualizar legal, ó. Deixa eu ver se eu organizo aqui o celular. Aí. Aqui a gente consegue visualizar legal. Ó, deixa eu ver se eu tinha que soltar a mão, meninas. Espera aí. Desculpa. Aqui vai dar. Tá? Então, aqui, ó, eu vou pegar o meu ponto A, que é o 2, né, x. Então, eu tenho esse par ordenado A.
2 e 3. Ó, então, eu vou pegar o meu A, ó, peguei o meu A, vou colocar aqui, e vou colocar o meu 3. Ó, quando eu marco, ó, aonde que eu morro aqui, ó? Ó, marquei aqui e aqui, certo? Então, aqui vocês conseguem perceber que eu fiz a mesma coisa no meu B. Ó, peguei o meu ponto 1, ó, meu ponto X, né? Ó, B1 e 5. Tá vendo? Legal o caderno quadriculado por conta disso, tá? No C, eu peguei o ponto X, que é 3, e marquei quem? O meu ponto menos 2, ó, como se eu tivesse traçado uma reta, tá bom? No meu ponto D, eu tenho 3, ó. Lembra que a gente fez o ano passado? Cadê aqui? 3. E o meu ponto quem? O meu ponto 2, tá? Na letra E, eu tenho o meu ponto 5 e o meu ponto 1. E na letra F, eu tenho o menos 2. Cadê, gente? Cadê? Não marcou? Ah, tá. Menos 2 e o meu ponto 3. Então, tá aqui. Então, isso são pares ordenados que a gente encontrou e localizou no nosso plano cartesiano, tá? Deixa eu ver o que é o próximo slide, peraí. Tá, esse aqui vai para outro vídeo, tá bom, meninos? Então, paramos por aqui, eu vou explicar a próxima parte.